Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Talvez tenha sentido que algo maior o trouxe até aqui. Um chamado silencioso que atravessou o tempo para alcançar você neste instante. O universo não erra. Ele se move com precisão invisível, orquestrando encontros, palavras, sinais que parecem sutis demais para serem coincidências. Há momentos na vida em que uma mensagem chega não como um aviso externo, mas como um sussurro interior que desperta algo que já estava em você, esperando para ser lembrado. Quantas vezes você se perguntou se está no caminho certo? Quantas noites em silêncio foram preenchidas por essa dúvida incômoda que parece corroer o peito? Essa ansiedade de não saber para onde está indo não é apenas uma fraqueza da mente. É uma forma de inteligência do coração, pedindo que você desperte, que você se alinhe novamente. Eu sei que pode parecer que está perdido, mas escute, você não está perdido. Você está sendo realinhado. Existe uma diferença profunda entre estar sem rumo e estar em preparação para algo maior. E talvez essa preparação já esteja acontecendo dentro de você agora, mesmo sem que perceba. O vazio que você sente, esse espaço entre o que era e o que ainda não nasceu, não é ausência, é preparação. É o útero invisível onde uma nova realidade está sendo gerada. Quando a vida parece estagnada, quando o futuro parece um território escuro e incerto, é justamente aí que as sementes mais profundas são lançadas no solo do seu ser. Elas estão silenciosas, mas vivas, esperando o momento certo para emergir. A ciência moderna começa a revelar aquilo que as tradições espirituais já intuíram há séculos. Nós não apenas caminhamos em direção ao futuro, nós o cocriamos. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha vibra no campo quântico que responde como um espelho. O futuro não é uma linha reta já escrita, é um oceano de possibilidades que colapsa em realidade diante da consciência que observa. Na física quântica, isso se chama colapso da função de onda. E na espiritualidade, chamamos de fé, de intenção, de oração. Dois nomes diferentes para a mesma verdade. Sua respiração escreve mensagens no campo invisível que molda seu amanhã. Talvez você esteja cansado de esperar por sinais claros. Talvez tenha pedido uma confirmação e o silêncio tenha parecido uma resposta cruel. Mas o universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Ele responde em símbolos, em encontros aparentemente casuais, em intuições que surgem sem explicação. Ele responde em sonhos que você quase esquece ao acordar, mas que deixam uma sensação estranha de já conhecer algo que ainda não aconteceu. A mensagem que chega agora é simples, mas transformadora. O futuro não está contra você, ele já está conversando com você. E o fato de estar aqui ouvindo estas palavras é uma prova disso. Então, permita-se um instante de presença. Inspire profundamente. Sinta o ar entrar, percorrer seu corpo, expandir seu peito. Cada respiração é um lembrete de que a vida flui, de que o tempo não é inimigo, mas aliado. Sua respiração é o fio que conecta o agora ao que ainda está por vir. Ao respirar, você não apenas oxigena o corpo, você envia sinais ao universo. Você afirma: eu estou vivo, eu estou pronto, eu estou aberto. E é nesse estado de abertura que esta jornada começa. Nos próximos minutos, você será guiado por reflexões, histórias e práticas que não pretendem oferecer milagres instantâneos, mas sim microtransformações reais. Pequenos movimentos internos que, somados, mudam o rumo de uma vida inteira. Talvez pareçam discretos à primeira vista, mas lembre-se, grandes árvores nascem de sementes quase invisíveis. Agora, antes de seguirmos, deixe registrado o seu pacto com o futuro. Comente abaixo: eu estou pronto para receber o que já é meu. Essa não é apenas uma frase escrita, é um compromisso vibracional.
É o primeiro passo para que você e o universo caminhem juntos na construção de uma realidade mais alinhada, mais autêntica, mais viva. O que vamos explorar não é uma promessa mágica, mas um convite profundo. Olhar para dentro, entender seus próprios sinais e perceber que sua vida já está entrelaçada com o futuro que deseja. E a primeira chave dessa jornada está em reconhecer que, neste instante, o futuro já bateu à sua porta. Ele chegou agora. O encontro com o futuro, o que sua mente já sabe, mas você ainda não percebeu. Há um espaço dentro de você que já conhece o caminho, mesmo quando a sua mente racional insiste em duvidar. É como se uma parte mais profunda soubesse a direção, enquanto outra parte se perde em pensamentos ansiosos, tentando prever, controlar e calcular. Essa dualidade cria uma dor silenciosa, a ansiedade de não saber se está no caminho certo. Quantas vezes você já sentiu que precisava de uma confirmação externa, de uma prova concreta, de um sinal tão claro que eliminasse toda a incerteza? Esse desejo nasce do medo de errar, mas também da sede de viver uma vida alinhada ao propósito que, de alguma forma, você pressente existir. A intuição, nesse ponto, surge como uma lembrança do futuro. Não é apenas uma sensação vaga ou um pressentimento sem fundamento. Estudos em neurociência já apontam que o cérebro é capaz de captar padrões antes que a consciência racional consiga traduzi-los. Em termos espirituais, podemos dizer que a intuição é a linguagem da alma, uma ponte entre o que você é agora e o que você está se tornando. Ela não prevê o destino como algo fixo, mas revela possibilidades que já estão germinando no campo quântico. Escutar a intuição é como escutar ecos de um futuro que deseja se manifestar. Mas existe uma armadilha sutil: confundir impulso emocional com verdadeira intuição. O impulso nasce da ansiedade, da pressa, da necessidade de preencher o vazio com qualquer resposta. Ele é barulhento, imediato e muitas vezes enganoso. Já a intuição é serena, silenciosa e firme. Ela não grita, ela sussurra. Enquanto o impulso cria tensão, a intuição traz paz, mesmo quando aponta para algo desafiador. Aprender a distinguir os dois é como afinar um instrumento interno. Quanto mais presença, mais clareza. Imagine agora que você pudesse se encontrar com a versão de si mesmo daqui a 5 anos. Que conselhos essa versão mais madura, mais sábia e mais experimentada teria para lhe dar? Esse exercício não é apenas um jogo mental, é uma forma poderosa de acessar a sabedoria latente que já existe em você. Ao escrever uma carta como se viesse desse futuro, algo profundo acontece. Você entra em contato com desejos autênticos, com verdades que estavam escondidas sob o ruído do medo. E, nesse processo, você percebe que muitas respostas que busca já estão disponíveis dentro de si, esperando apenas o momento certo para emergir. Diversas pessoas relatam experiências em que um pressentimento aparentemente ilógico se confirmou de forma surpreendente. Sonhos que anteciparam encontros importantes, sensações súbitas de mudança que precederam decisões cruciais, pequenos sinais que, no início, foram ignorados, mas que depois revelaram seu valor. Essas histórias não são coincidências aleatórias, são manifestações da mente e da consciência, acessando camadas do futuro que ainda não se tornaram visíveis. A ciência chama isso de processamento preditivo. A espiritualidade chama de sincronicidade. O nome pouco importa. O fenômeno é real e está acessível a todos. Se há uma mensagem clara nesse primeiro encontro com o futuro, é esta: a sua mente já sabe mais do que você imagina. O que falta não é informação, é silêncio suficiente para escutar o que já está presente. O futuro não grita, ele se insinua. Não chega como um trovão, mas como uma brisa suave. E quando você aprende a reconhecer essa brisa, o caminho começa a se revelar de forma natural,
quase inevitável. Assim, a ansiedade de não saber se está no caminho certo se transforma em confiança serena, porque você entende que, mesmo quando não enxerga todos os detalhes, uma parte sua já está lá, no futuro, chamando você de volta para casa. O futuro é um campo de possibilidades, não um destino. Desde cedo, muitos de nós fomos ensinados a acreditar que existe apenas um caminho traçado, uma linha já escrita, onde cada passo estaria predeterminado. Essa visão rígida cria uma dor silenciosa, a sensação de impotência diante da vida, como se não houvesse escolha real, apenas a obrigação de seguir um roteiro já pronto. Quando essa crença se instala, ela nos prende em um ciclo de resignação e medo, impedindo que enxerguemos a verdade mais libertadora. O futuro não é fixo, ele é um campo de infinitas possibilidades. A física quântica nos ajuda a compreender isso de uma forma profunda. No nível subatômico, as partículas não existem em um único estado definido, mas em uma superposição de estados, várias possibilidades coexistindo ao mesmo tempo. É apenas quando há observação e interação que uma dessas possibilidades se torna realidade. Em termos simples, o futuro não é uma linha reta escrita com tinta permanente, mas um espaço vibrante de potenciais que se colapsam em realidade a partir da sua atenção, da sua escolha e da sua consciência. O que impede a maioria das pessoas de viver essa verdade é o piloto automático. Repetimos padrões, reagimos a estímulos, refazemos os mesmos caminhos não porque sejam inevitáveis, mas porque a mente condicionada prefere a segurança do conhecido, ainda que doloroso, à incerteza do novo. Cada repetição reforça velhas conexões neurais, cada pensamento automático constrói a mesma versão da realidade. Assim, o futuro deixa de ser explorado como campo aberto e passa a ser apenas a repetição do passado em um cenário diferente. Esse dilema não é novo. Na Grécia Antiga, buscava-se nos oráculos uma certeza sobre o amanhã, uma resposta definitiva que aliviasse a angústia da incerteza. Hoje recorremos a algoritmos, previsões, estatísticas e modelos que tentam nos dizer como será o próximo passo. Mas, assim como os oráculos, esses sistemas não determinam o que vai acontecer, apenas apontam probabilidades com base no que já aconteceu. A diferença é que agora temos ferramentas sofisticadas para mascarar a mesma velha ilusão, a de que o futuro já está decidido. O verdadeiro poder surge quando entendemos que cada microdecisão que tomamos pode alterar o rumo de uma vida inteira. Pequenos movimentos, escolhas sutis, atos de consciência que parecem irrelevantes no momento, mas que desencadeiam mudanças profundas ao longo do tempo. Escolher a palavra que alimenta a esperança em vez da dúvida. Escolher o gesto que aproxima em vez de afastar. E escolher o silêncio que acolhe em vez da reação impulsiva que fere. Essas escolhas, acumuladas, não apenas desenham o caminho, mas moldam quem você se torna ao percorrer. A mensagem é clara. O futuro não é uma sentença escrita em pedra, mas uma dança entre as infinitas possibilidades e a sua consciência. Você não está preso a um destino imutável. Está diante de um campo fértil, pronto para responder às sementes que você lança hoje. E quanto mais desperto, mais consciente dessas sementes, mais próximo estará da vida que deseja ver florescer. O futuro não é um peso inevitável sobre seus ombros. Ele é um convite aberto. Uma tela em branco esperando pela sua próxima. Há um ponto delicado na jornada de quem busca se alinhar ao futuro, muitas vezes, sem perceber. A própria mente recria as mesmas dores do passado e as projeta para frente. O auto-engano é sutil. Ele não chega como algo evidente, mas como um hábito quase invisível, como um roteiro repetido tantas vezes que já parece natural. Esse bloqueio inconsciente faz com que você se mantenha preso, revivendo histórias antigas e acreditando que está construindo algo novo, quando na verdade apenas veste o futuro com as roupas gastas do passado. A psicologia descreve isso como o viés da negatividade. O cérebro humano, em sua necessidade de sobrevivência, registra com mais intensidade as experiências dolorosas do que as neutras ou positivas. Esse mecanismo, útil em tempos remotos,
hoje se transforma em uma armadilha emocional. Ele cria um ciclo de ruminação, no qual o pensamento retorna sempre ao que deu errado, às falhas, às perdas. E quando o pensamento insiste em revisitar esses lugares, o corpo e a mente os interpretam como realidades ainda vivas. Assim, o futuro se contamina com ecos do passado, reforçando as mesmas narrativas de escassez. Existe também um componente biológico poderoso nesse processo. A dopamina, neurotransmissor associado à recompensa, pode se tornar cúmplice na criação de futuros ilusórios. Em busca de gratificação imediata, a mente escolhe atalhos que aliviam momentaneamente a dor, mas que não constroem bases sólidas para o amanhã. Essa oscilação entre a ansiedade do que falta e o prazer fugaz do que alivia, ainda que por instantes, gera um padrão vicioso, a sensação de estar sempre à beira de um futuro melhor, mas nunca realmente alcançá-lo. Ao longo da história, muitos relatos mostram como crenças limitantes moldaram a própria realidade. Pessoas que passaram anos repetindo para si mesmas que fracassariam, e com o tempo, acabaram atraindo exatamente esse resultado. Não porque o universo as tivesse condenado a perder, mas porque cada escolha, cada emoção, cada expectativa foi calibrada por esse roteiro interno. O futuro não é neutro diante do que você acredita. Ele é profundamente sensível às frequências que você emite, consciente ou não. Mas há também um aspecto luminoso escondido nessa verdade. Se é possível criar futuros de escassez sem perceber, também é possível criar futuros de abundância de forma consciente. A diferença está no olhar que você lança sobre si mesmo, quando reconhece os padrões repetidos, quando identifica a narrativa que insiste em trazer o passado para o presente. Abre-se um espaço para novas versões de si. 3, 4, 5 possibilidades diferentes podem coexistir dentro de você, esperando apenas pela coragem de serem exploradas. Essa consciência abre caminho para algo transformador. Perceber que você não é vítima de um destino pré-escrito, nem refém das histórias antigas. O que hoje parece um limite pode, na verdade, ser apenas o reflexo de um hábito mental ainda não questionado. E cada vez que você ilumina esses hábitos, cada vez que decide interromper o ciclo da repetição, cria espaço para que um novo futuro se inscreva em sua vida. O auto-engano não é inimigo, ele é um espelho. Ele mostra os lugares onde a consciência ainda não chegou. Reconhecê-lo não significa se culpar, mas se libertar. Porque o que antes era sombra agora se torna escolha. E, quando a escolha se ilumina, o futuro deixa de ser uma projeção de escassez para se tornar um campo fértil de possibilidades reais. Existe um aspecto silencioso que, mais do que qualquer outro, sabota a nossa capacidade de ouvir o futuro. A necessidade obsessiva de controlar. O controle parece segurança, parece organização, parece proteção. Mas na verdade ele é uma prisão invisível. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você aplica, mais rapidamente ela escorre entre os dedos. Esse desejo incessante de prever cada detalhe, de garantir resultados, de eliminar toda incerteza, não fortalece sua caminhada. Pelo contrário, enfraquece sua conexão com aquilo que está por vir. O apego ao controle nasce de um medo profundo, o medo da perda, da imprevisibilidade, do vazio. Ele se alimenta da ideia de que se você não estiver no comando absoluto, algo ruim certamente acontecerá. É como se uma parte sua acreditasse que a vida por si só não fosse confiável. Então você cria planos, organiza cenários, tenta antecipar todos os riscos. Mas, paradoxalmente, essa rigidez o afasta justamente do futuro mais vivo e mais alinhado que poderia surgir. A vida não se dobra ao controle, ela se abre ao fluxo. A teoria da autodeterminação, desenvolvida por Deci e Ryan, oferece uma chave importante para compreender esse dilema. Segundo ela, o ser humano precisa de 3 elementos fundamentais para se sentir pleno: autonomia, competência e pertencimento. Mas quando o controle rígido toma conta, a autonomia se transforma em prisão. O que deveria ser liberdade para escolher torna-se uma ditadura interna, onde cada decisão precisa ser planejada, analisada e justificada. Não há espaço para a espontaneidade, não há espaço para o inesperado. E sem o inesperado, o futuro perde sua essência criativa. A metáfora cultural é clara.
Tentar controlar o futuro é como tentar aprisionar a água com as mãos. Você pode até acreditar, por um instante, que a possui, mas logo ela escorre, deixando apenas a sensação de vazio. Essa imagem se repete em inúmeras tradições espirituais e filosóficas. O taoísmo, por exemplo, nos lembra do Wu Wei, o princípio da ação sem esforço. Não significa passividade, mas um movimento em harmonia com o fluxo natural das coisas. Significa permitir que a vida se mova com você, em vez de contra você. Olhe para a natureza. Nenhuma árvore controla o vento, nenhuma estação prende o tempo. O outono não luta para adiar o inverno, assim como a primavera não força seu florescer antes da hora. Há ciclos, há rendição orgânica. E, no entanto, tudo acontece com perfeição. O fruto amadurece exatamente no tempo certo. A chuva cai quando precisa cair. A semente rompe a terra quando já acumulou força suficiente para nascer. Essa sabedoria natural nos ensina algo profundo. O futuro não exige controle, exige confiança. Mas confiar não é fácil. Confiar exige coragem para soltar. Exige vulnerabilidade. Exige aceitar que você não terá todas as respostas, que não poderá prever cada curva do caminho, que não controlará todas as variáveis. E isso fere uma parte da mente que foi treinada desde cedo para acreditar que apenas o controle traz segurança. Quantas vezes você foi ensinado que quem não planeja fracassa? Quantas vezes ouviu que precisava estar sempre um passo à frente, sempre preparado, sempre em alerta? Essa mentalidade, embora pareça prudente, também o afasta da verdadeira conexão com o futuro, que não é linear nem previsível. A neurociência mostra que o apego ao controle está intimamente ligado à hiperativação de áreas cerebrais associadas à vigilância e ao medo. O córtex pré-frontal, quando em excesso de atividade, tenta simular cenários, prever riscos, planejar alternativas. Isso consome energia mental e cria um estado de ansiedade constante. Em vez de ampliar sua percepção, estreita. Em vez de abrir para novas possibilidades, fixa-se em proteger-se do que pode dar errado. O resultado é um futuro construído não a partir da confiança, mas a partir da defesa. Essa rigidez cria uma ilusão, a de que você está no comando. Mas, na prática, você se torna prisioneiro das próprias estratégias de proteção. É como construir muros para se sentir seguro e depois perceber que está preso dentro deles. O apego ao controle rouba a leveza do presente e bloqueia os sinais sutis do futuro. Porque enquanto você tenta forçar um caminho, ignora as direções mais suaves, mais naturais que surgem espontaneamente. O futuro se comunica em símbolos, em intuições, em encontros inesperados. Mas, para ouvi-lo, é preciso espaço interno. O controle, no entanto, enche esse espaço com planos, expectativas e medos. É como tentar escutar uma melodia delicada em meio ao barulho ensurdecedor de máquinas. O som está lá, mas você não consegue percebê-lo. O ruído do controle abafa a música da vida. E aqui surge uma pergunta essencial. O que realmente acontece quando você solta o controle? A mente teme o caos, mas o que surge é, na verdade, uma nova ordem. Quando você deixa de tentar forçar o caminho, percebe que a vida já está se movendo. O rio não precisa da sua permissão para correr. O sol não precisa do seu comando para nascer. O coração não pede instruções para bater. Há um fluxo maior que já sabe o que fazer. O que você precisa não é controlar, mas aprender a confiar nesse fluxo. Essa confiança pode ser cultivada em pequenas doses. Não é necessário começar com grandes saltos. É possível praticar a rendição em detalhes cotidianos, deixar uma conversa seguir sem querer, controlar cada palavra, permitir que um plano mude sem interpretá-lo como fracasso, aceitar que um atraso, uma mudança de rota, uma interrupção, talvez escondam algo que a sua mente ainda não consegue ver, mas que o universo já está organizando. Essas pequenas entregas treinam sua consciência para confiar mais e temer menos. Ao longo da vida, você já deve ter vivido momentos em que, ao olhar para trás, percebeu que o que parecia perda era, na verdade, proteção. O que parecia atraso era preparação. O que parecia caos era reorganização. Essa retrospectiva mostra que a vida não erra. Mostra que, mesmo quando você acreditava ter perdido o controle, algo maior estava conduzindo. Essa é a prova de que soltar não é abandono, é colaboração. Você não abandona o leme,
apenas aprende a navegar com as correntes em vez de contra elas. O apego ao controle também sabota os relacionamentos, porque ao tentar prever, moldar e dirigir as ações dos outros, você transforma conexões em campos de batalha. A rigidez do controle sufoca o espaço da liberdade. E sem liberdade não há amor verdadeiro, não há amizade autêntica, não há parceria real. Ao soltar, você permite que o outro seja, e nesse ser livre, a relação floresce com mais verdade. Culturalmente, aprendemos a aplaudir quem controla. Admiramos líderes rígidos, celebramos planejadores perfeccionistas, exaltamos aqueles que parecem ter tudo sob domínio. Mas, na prática, os maiores mestres da humanidade nos ensinaram o oposto. Jesus falava sobre confiança na providência. Buda ensinava o desapego. Lao Tse exaltava a fluidez. Os sábios antigos não buscavam dominar a vida, mas harmonizar-se com ela. Eles sabiam que o verdadeiro poder não está em controlar, mas em alinhar-se ao que já é. O futuro, portanto, não exige que você o domine, ele pede apenas que você esteja aberto. O apego ao controle é uma tentativa de escrever sozinho um livro que, na verdade, é escrito em parceria com o universo. Cada escolha sua é uma palavra, cada decisão uma frase, mas o fluxo da vida acrescenta capítulos que você jamais poderia prever. Quando você tenta controlar tudo, o livro se torna rígido, pobre e previsível. Mas quando permite que a vida coescreva com você, a narrativa se torna rica, surpreendente, plena de significado. Essa abertura não significa irresponsabilidade. Não significa viver sem planos, sem direção, sem objetivos. Significa compreender que planos são mapas, não destinos. Eles são guias, não prisões. Você pode planejar, sim, mas deve permitir que a vida acrescente curvas, atalhos, surpresas. Porque, muitas vezes, o que chamamos de desvio é, na verdade, o caminho verdadeiro. No fundo, o apego ao controle é um reflexo do medo de confiar em si mesmo e no universo. É acreditar que, se não segurar tudo, algo dará errado. Mas o paradoxo é que é justamente ao soltar que as coisas começam a dar certo. É ao abrir espaço que o futuro pode entrar. É ao silenciar a ansiedade do controle que a intuição pode. Por isso, cada vez que você sentir a necessidade de controlar, respire fundo e pergunte: estou tentando proteger-me do quê? Estou tentando garantir o quê? Muitas vezes perceberá que está tentando evitar dores que já não existem, ou antecipar problemas que talvez nunca venham. O controle cria fantasmas e depois luta contra eles. Quando você solta, os fantasmas desaparecem. O futuro não precisa ser controlado. Ele precisa ser vivido. E viver é confiar, é permitir que a vida se revele, instante após instante, não como você imaginou, mas como ela realmente é. No espaço entre o controle e a rendição, você descobre algo precioso. O futuro já está a caminho, e ele não precisa ser forçado, ele só precisa ser recebido. Há momentos na vida em que a realidade parece abrir frestas, deixando escapar sinais que não se encaixam na lógica linear do tempo. É como se o futuro enviasse mensagens codificadas, disfarçadas de coincidências, sonhos, encontros inesperados. Muitas vezes, esses símbolos passam despercebidos porque são sutis demais para uma mente apressada. Mas, quando prestamos atenção, percebemos que não são ruídos aleatórios, e sim ecos de algo maior. Convites silenciosos do futuro se aproximam. Os relatos de pessoas comuns estão cheios dessas experiências. Histórias de quem sonhou com um encontro e dias depois viveu exatamente a cena sonhada. Pessoas que sentiram uma súbita intuição de mudar o caminho habitual e, por causa disso, evitaram um acidente ou encontraram alguém que transformou sua trajetória. Há também quem descreva aquela sensação estranha de estar no lugar certo na hora certa, como se a vida tivesse arquitetado aquele momento muito antes. Esses episódios não são meras curiosidades. Eles apontam para a possibilidade de que o tempo não seja tão linear quanto aprendemos a acreditar. A ciência tem tentado compreender essas experiências por meio de estudos sobre percepção subliminar e sincronicidade. Pesquisas mostram que nosso cérebro capta informações muito além do que a mente consciente registra. Ele observa detalhes, percebe padrões, conecta sinais que não chegam à superfície imediata do pensamento. Essa captação silenciosa
pode explicar por que temos pressentimentos que se confirmam mais tarde. É como se o inconsciente acessasse pedaços de um quebra-cabeça que só muito depois se revelam completos. A sincronicidade, conceito explorado por Carl Jung, descreve exatamente esse fenômeno. Acontecimentos externos que parecem coincidências, mas carregam um significado profundo para quem os vivencia. Não se trata apenas de números repetidos em relógios, mas de encontros, frases ou símbolos, que surgem em momentos cruciais, trazendo uma sensação de que o universo está respondendo. Não é mágica no sentido infantil do termo, mas uma inteligência maior, um campo onde eventos internos e externos se conectam em harmonia. No entanto, muitos ignoram esses sinais por parecerem coisa da imaginação. A cultura moderna, tão voltada para o racional, desvaloriza o sutil. Aprendemos a acreditar apenas no que pode ser medido, provado, repetido. Mas o sutil não se prova, se percebe. E o fato de ser subjetivo não o torna menos real. Na verdade, a maior parte da realidade é invisível aos nossos olhos. As ondas de rádio, os campos eletromagnéticos, as partículas subatômicas, tudo isso existe sem que possamos vê-los diretamente. Por que seria diferente com os sinais do futuro? O cinema já ousou tocar nesse mistério. O filme A Chegada nos apresenta uma visão poderosa. O tempo não como uma linha reta, mas como algo simultâneo, onde passado, presente e futuro coexistem. Os personagens descobrem que aprender uma nova linguagem altera sua percepção temporal, permitindo enxergar o futuro como lembrança. Essa metáfora é profunda, porque sugere que talvez o futuro não esteja distante, mas já presente, em outra camada da realidade, acessível apenas a quem aprende a interpretar sua linguagem. E essa linguagem, no cotidiano, se revela em símbolos sutis. Pode ser uma música que toca no exato momento em que você pensa em alguém. Pode ser uma frase em um livro aberto ao acaso que responde exatamente a uma dúvida silenciosa. Pode ser um encontro aparentemente banal com alguém que se tornará crucial em sua jornada. O futuro não chega com estardalhaço. Ele sopra sinais suaves. E a mente treinada no controle e na pressa tende a ignorá-los, chamando-os de coincidências sem importância. Mas, para quem aprende a escutar, esses sinais se tornam bússolas invisíveis. Diversas tradições espirituais ensinaram que o universo fala por metáforas. Na Bíblia, os sonhos eram interpretados como mensagens divinas. Nas culturas indígenas, os animais que apareciam em determinados contextos eram vistos como mensageiros. Nas antigas escolas de mistério, acreditava-se que nada do que acontece é realmente aleatório, mas sim parte de uma teia de significados que se revela ao observador atento. Essas sabedorias antigas se conectam hoje à ideia moderna de campo quântico, um espaço onde tudo está interligado e onde sinais se tornam possíveis porque nada está isolado. Se observarmos nossa própria história, veremos que já vivemos momentos assim. Talvez você se lembre de uma sensação súbita que o fez evitar uma escolha, e depois percebeu que aquilo salvou de uma dor. Talvez tenha se lembrado de alguém justamente no instante em que essa pessoa ligou ou enviou uma mensagem. Talvez já tenha sentido uma intuição forte de que algo estava prestes a acontecer, e isso realmente aconteceu. Esses momentos são mais frequentes do que imaginamos. O problema é que muitas vezes são descartados antes mesmo de serem compreendidos. Quando alguém escolhe anotar essas experiências, um padrão começa a surgir. Pequenos sinais formam uma rede, revelando que o futuro conversa conosco o tempo todo. Um número que se repete, uma palavra que surge em diferentes contextos, uma sensação que retorna em momentos decisivos. Com o tempo, percebemos que o que parecia acaso é, na verdade, um diálogo silencioso entre nós e o campo de possibilidade. É como se o futuro delicadamente nos preparasse, mostrando um pedaço de si mesmo até que estivéssemos prontos para reconhecer o todo. Esses símbolos não chegam para nos prender a certezas rígidas. Não são previsões absolutas. Eles chegam para nos orientar, para nos lembrar de que estamos conectados a algo maior. E, mais do que isso, eles chegam para nos ensinar a confiar no invisível. Porque confiar no invisível é confiar no futuro. Quando abrimos espaço para acolher esses sinais, mesmo sem compreendê-los de imediato, desenvolvemos uma sensibilidade que transforma a nossa forma de caminhar pela vida. Há, no entanto, uma condição essencial:
presença. É impossível perceber sinais se estamos sempre correndo, distraídos, anestesiados pela pressa ou pelo excesso de estímulos. Os sinais exigem silêncio interno, exigem um olhar atento. Eles não competem com o barulho do mundo. Eles se oferecem, mas não insistem. E é justamente por isso que muitos nunca os percebem. O futuro fala baixo, só ouve quem aprende a desacelerar. Ao longo da história humana, os símbolos sempre foram a forma mais pura de comunicação com o mistério. Não se trata apenas de ver coincidências, mas de sentir significado. O número repetido não é só número, é lembrete. O encontro não é só encontro, é portal. O sonho não é só sonho, é mapa. Quando aceitamos essa forma de linguagem, descobrimos que o universo está em permanente diálogo conosco. O futuro, portanto, não chega como um destino já escrito, mas como uma conversa em andamento. Ele fala por sinais, por metáforas, por experiências aparentemente pequenas. E a cada vez que prestamos atenção, essa conversa se aprofunda. A confiança cresce, a ansiedade diminui e uma clareza maior começa a surgir. O que parecia mistério passa a ser percebido como orientação. O que parecia acaso se revela como propósito. Quando você se abre para essa dimensão, descobre que nunca esteve sozinho em sua caminhada. Há uma inteligência maior, um campo de consciência que acompanha cada passo, enviando lembretes de que você está no caminho. E esses lembretes não são grandiosos nem escandalosos. São sutis, quase invisíveis. Mas, justamente por isso, são preciosos. Eles exigem presença, exigem confiança, exigem abertura. Assim, a história real não é apenas sobre sonhos premonitórios ou encontros surpreendentes. A história real é sobre a sua vida inteira sendo guiada por símbolos que, aos poucos, se revelam como peças de um quebra-cabeça maior. O futuro não se esconde. Ele se oferece discretamente em cada detalhe e, quando você começa a perceber, descobre que a vida inteira já é uma mensagem em construção. Há uma prisão invisível que muitos carregam. Viver presos entre o medo do futuro e a culpa pelo passado. Essa prisão não tem grades, mas correntes emocionais que se entrelaçam à mente, roubando a leveza do presente. A ansiedade surge quando a mente corre à frente, criando cenários de incerteza e perigo. Culpa surge quando o olhar volta para trás, fixando-se em erros e perdas já irreversíveis. Entre esses dois extremos, o agora fica abafado, como se a vida fosse sempre adiada. O corpo vive, mas o espírito permanece suspenso, à espera de algo que nunca chega. A neurociência descreve a ansiedade como uma hiperativação do córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável por planejar, antecipar, calcular riscos. Esse mecanismo, que evolutivamente deveria nos proteger, torna-se um inimigo quando funciona em excesso. Em vez de prever com equilíbrio, ele fabrica futuros catastróficos. O coração acelera, a respiração se encurta, os músculos se contraem. O corpo acredita que já está vivendo o pior, mesmo que nada de concreto tenha acontecido. É como se a mente projetasse filmes de terror e obrigasse o corpo a sentir cada cena como real. Mas o futuro não nasce do medo. Ele nasce da clareza. E a clareza só pode emergir quando aprendemos a silenciar a tempestade interna. O modelo mental para transmutar a ansiedade em clareza futurística não é um método rígido, mas uma prática viva. Ele une 3 dimensões: a respiração consciente, a imaginação dirigida e a tradução das preocupações em intenções. Esses 3 pilares, quando aplicados juntos, criam um campo interno de calma e visão ampliada. A respiração é a primeira chave. Quando a mente se perde no labirinto do medo, a respiração é o fio que a traz de volta. Inspirar profundamente, expandindo o peito, é lembrar ao corpo que ele está seguro no agora. Expirar lentamente é soltar a tensão acumulada que o futuro imaginado gerou. A cada ciclo, a respiração reeduca o sistema nervoso, reduzindo o estado de alerta e abrindo espaço para que a mente se torne receptiva. Respirar não é apenas biologia, é linguagem espiritual. Cada inspiração diz, eu recebo. Cada expiração diz, eu entrego. A imaginação dirigida é a segunda chave. A mesma mente que fabrica catástrofes pode, com o mesmo poder, fabricar imagens de serenidade e propósito. Estudos mostram que o cérebro não distingue totalmente entre o que é vivido e o que é intensamente imaginado. Ao visualizar um cenário de paz, realização ou confiança, você aciona as mesmas redes neurais que seriam ativadas
se estivesse realmente vivendo isso. Em termos quânticos, você emite sinais ao campo, colapsando novas possibilidades. Em termos emocionais, você reprograma a mente para esperar o melhor em vez do pior. A terceira chave é traduzir preocupações em intenções escritas. A ansiedade se alimenta de pensamentos circulares, que giram sem saída. Mas, quando você coloca no papel, a mente se organiza. O que antes parecia caos se transforma em linguagem. E, ao transformar em linguagem, você ganha distância. Mais do que isso, ao escrever suas preocupações como intenções, você as converte em direções. A frase muda de tenho medo de perder, pá, estou pronto para receber. Muda de e se eu fracassar, para estou aprendendo a construir meu sucesso. Essa transmutação de linguagem muda a vibração interna. As tradições orientais já ensinavam algo semelhante há milênios. O conceito de Wu Wei, traduzido como ação sem esforço, é uma sabedoria que nos lembra de agir a partir de um estado de fluidez, não de tensão. Não é inatividade, mas movimento em harmonia com o ritmo da vida. Quando agimos em Wu Wei, o resultado não vem de uma luta ansiosa, mas de um alinhamento natural. É como remar a favor da correnteza. O esforço existe, mas o rio colabora. E na jornada com o futuro, o rio é o campo de possibilidades que responde melhor à clareza do que ao desespero. Esse modelo mental não se limita a técnicas. Ele é uma nova postura diante da vida. É escolher, diante da ansiedade, não entrar em guerra com ela, mas transformá-la em um portal de clareza. É perceber que o medo do futuro é, na verdade, a energia do desejo distorcida. O medo mostra onde você mais deseja acertar. Quando você reconhece isso, pode realinhar a energia. Em vez de lutar contra a ansiedade, você a recolhe e a converte em visão. O que antes era pânico de perder, torna-se impulso de criar. A prática cotidiana desse modelo não apaga todos os medos de uma vez. Ela cria pequenas brechas de luz no meio da escuridão. E, com o tempo, essas brechas se ampliam, até que a escuridão já não parece tão ameaçadora. Cada respiração consciente abre espaço. Cada visualização gera sementes. Cada intenção escrita constrói um mapa. E, somados, esses atos pequenos criam transformações profundas. Há quem relate mudanças surpreendentes após semanas de prática. Pessoas que antes se sentiam paralisadas pela ansiedade começam a notar sinais de clareza em decisões simples. O trabalho que parecia sufocante se revela como etapa de aprendizado. A relação que parecia fracasso ganha nova leitura. O problema que parecia insolúvel começa a mostrar soluções inesperadas. Nada disso acontece por acaso. A mente, quando sai do caos, começa a perceber o que sempre esteve lá, mas estava oculto pelo ruído. Esse processo é também espiritual. Porque, ao aprender a silenciar a ansiedade, você se abre para ouvir algo além da sua mente, a intuição, o coração, o chamado do futuro. E nesse estado, percebe que nunca esteve sozinho. O universo sempre esteve respondendo. Mas a ansiedade fazia barulho demais para que você pudesse ouvir. Ao transmutá-la em clareza, você não apenas se cura de um peso emocional, mas também abre espaço para que os sinais do futuro se revelem. É preciso compreender que a ansiedade não é inimiga. Ela é um alarme que toca para dizer: você está se afastando do agora. Quando reconhecida dessa forma, deixa de ser condenação e passa a ser bússola. O corpo treme não porque está fraco, mas porque está pedindo para voltar ao presente. A mente se agita não porque está perdida, mas porque precisa ser reeducada. Cada sintoma é um convite, não uma sentença. A clareza futurística não é adivinhação, não é prever exatamente o que virá. É alinhar-se a um estado em que o futuro pode ser recebido sem distorção. É abrir espaço para que as possibilidades mais elevadas se aproximem. Quando a ansiedade é transmutada, o futuro deixa de ser ameaça e passa a ser promessa. Não uma promessa rígida, mas uma promessa de expansão, de aprendizado, de vida mais plena. O que antes era prisão se torna caminho. O que antes era medo se torna força. E, nesse movimento, você descobre que o futuro não precisa ser temido. Ele pode ser abraçado, porque, no fundo, o futuro já está acontecendo dentro de você, esperando apenas que a ansiedade se transforme em clareza para poder florescer.
Poucas percepções são tão transformadoras quanto a descoberta de que o futuro não é um silêncio distante, mas uma voz sutil já presente em sua vida. Ele conversa através de sinais, intuições, encontros aparentemente casuais e movimentos internos que parecem nascer do nada. No entanto, ouvir essa voz exige sensibilidade, pois ela se perde facilmente no ruído interno da mente. Quando a frequência vibracional está desalinhada, quando o coração e a consciência estão cheios de distrações e medos, os sinais chegam distorcidos e, em vez de mensagens claras, você recebe apenas ecos fragmentados. Esse desalinhamento não acontece por acaso. Ele nasce quando carregamos emoções densas, pensamentos repetitivos e expectativas rígidas. Imagine um rádio tentando captar uma estação. Se há interferência, o som se torna confuso. Da mesma forma, o universo continua emitindo mensagens, mas o ruído interno impede que você as compreenda. E o ruído mais comum é a mistura entre o desejo genuíno e o ego disfarçado. É nesse ponto que muitos se perdem. O desejo genuíno brota da essência, daquele lugar em você que busca expansão, amor, significado. Ele é silencioso, mas persistente. Ele não grita, não exige, não se alimenta de comparações. Já o ego disfarçado se manifesta como urgência, como necessidade de provar algo, como ansiedade por reconhecimento. Ele veste a máscara do desejo autêntico, mas sua base é o medo. Medo de não ser visto, medo de não ser suficiente, medo de não ter valor. Distinguir um do outro é essencial para ouvir o futuro sem distorção. Muitos relatos mostram como uma mensagem interna pode mudar destinos inteiros. Pessoas que, de repente, sentiram um chamado inegociável para mudar de profissão, mesmo sem garantias. Outras que, movidas por uma intuição aparentemente sem lógica, aceitaram convite ou iniciaram projetos que transformaram completamente suas vidas. Esses movimentos não nasceram de impulsos irracionais, mas de um diálogo com o futuro que já estava em andamento. O coração ouviu antes que a mente pudesse entender. Existe, porém, um mito persistente: a ideia de que os sinais do universo chegam de forma grandiosa e inequívoca, como se o céu precisasse se abrir em clarões de luz para confirmar um caminho. Essa expectativa faz com que muitos ignorem o que realmente acontece. Os sinais quase sempre chegam sutis. Eles não interrompem a vida com espetáculo, eles se insinuam no cotidiano. Um olhar que permanece mais tempo do que o esperado. Uma frase que ecoa com força desproporcional. Uma sensação de familiaridade em um lugar desconhecido. Esses são os modos delicados com que o futuro se comunica. A física moderna, ao explorar conceitos como entrelaçamento quântico, sugere que tudo no universo está interconectado. O que acontece em um ponto influencia outro, mesmo que distante. Em nível humano, isso pode ser interpretado como a base científica daquilo que sentimos como sincronicidade. Quando você está aberto e atento, percebe que os eventos não são isolados. Há uma rede invisível, em que suas intenções, pensamentos e estados vibracionais se entrelaçam com circunstâncias externas, criando encontros que parecem destino. No entanto, para escutar de verdade, é preciso criar espaços de silêncio. Vivemos mergulhados em notificações, conversas, pressa, responsabilidades. A mente raramente descansa, mas o futuro não compete com esse barulho. Ele fala baixo. Por isso, reservar momentos de escuta interior é essencial. Esse espaço não precisa ser longo, mas precisa ser profundo. Um instante em que você se senta sem distrações, em que o corpo desacelera e o coração pode falar. Nessas pausas, a voz do futuro se torna mais clara. Esse ritual de escuta é mais do que meditação ou oração. É uma postura de vida. É decidir, uma vez por semana, ou até mesmo todos os dias, abrir um espaço sagrado, onde nenhuma tela, nenhuma obrigação externa, nenhuma voz alheia entre. É um tempo em que você treina os ouvidos internos para distinguir entre o ruído e a mensagem. Aos poucos, esse treino se torna natural e você começa a perceber sinais mesmo em meio ao movimento do cotidiano. O grande desafio está em confiar no que se ouve. A mente racional questiona, exige provas, pede garantias, mas o futuro não se oferece nesse formato. Ele entrega fragmentos, convites, pistas. É como um quebra-cabeça que se revela peça por peça, exigindo paciência e confiança. Muitas vezes, apenas olhando para trás, conseguimos compreender a lógica de sinais que no presente pareciam incoerentes. Essa é a dança entre fé e clareza,
Seguir mesmo quando a visão não está completa. Quando você começa a viver nesse estado de atenção, algo poderoso acontece. A vida passa a se organizar de modo mais harmônico. As coincidências aumentam. As conexões se tornam mais significativas. As respostas surgem de lugares inesperados. Isso não é ilusão. É resultado de estar vibrando em uma frequência onde os sinais podem ser captados sem distorção. O futuro não mudou. O que mudou foi sua capacidade de ouvi-lo. Esse processo também tem uma dimensão terapêutica. Muitas vezes, o silêncio revela não apenas mensagens do futuro, mas também ruídos do passado que ainda ecoam. Ao escutar, você se dá conta de que parte do que julgava a intuição era, na verdade, medo antigo, ferida não cicatrizada, desejo não reconhecido. Diferenciar o que é memória do que é mensagem é um dos maiores aprendizados. E esse discernimento não vem de fórmulas prontas, mas da prática contínua de escuta. Há um ponto em que essa escuta se torna confiança radical. Você percebe que não precisa entender tudo para estar seguro. O futuro já conversa com você de maneiras que a mente não consegue decifrar, mas o coração reconhece. Nesse estado, a ansiedade diminui, a necessidade de controle se dissolve, e a vida passa a ser vivida com mais leveza, porque você sabe que não caminha sozinho. Há uma inteligência maior, um campo invisível que participa da... No fim, ouvir o futuro não é sobre prever, mas sobre se alinhar. É sobre aprender a diferenciar entre o barulho do ego e o sussurro da essência. É sobre abrir espaço para os símbolos sutis que a vida oferece todos os dias. É sobre confiar que, mesmo quando os sinais parecem fragmentados, eles fazem parte de uma sinfonia maior. E quando você se entrega a essa escuta, descobre que o futuro nunca esteve distante. Ele sempre esteve conversando com você. Paciente, discreto, amoroso. Chegamos ao ponto em que todas as reflexões se encontram, como rios que, depois de percorrerem longos trajetos, finalmente desaguam no mar. Até aqui, exploramos o futuro não como um enigma distante, mas como uma presença já ativa em sua vida. Falamos sobre a intuição como lembrança do que ainda virá, sobre a multiplicidade de possibilidades que aguardam sua escolha, sobre os perigos do auto-engano, sobre o apego ao controle, sobre os símbolos sutis que revelam mensagens invisíveis, sobre a transmutação da ansiedade em clareza e sobre a escuta delicada das mensagens do futuro. Agora, a grande verdade se revela. O futuro não está fora de você, ele pulsa dentro de cada batida do coração, em cada respiração, em cada escolha aparentemente pequena que você faz no presente. Essa conclusão não é um fechamento, mas uma abertura. Porque o futuro é movimento, é fluxo, é processo contínuo. Não há linha final. Não há ponto definitivo onde tudo se resolve. Há, sim, uma dança eterna entre o que já foi, o que é e o que será. E nessa dança você não é espectador, é dançarino, é coautor, é consciência criadora. O sol que nasce todas as manhãs fora de você é apenas reflexo do sol que já brilha dentro de você. Assim como a luz do amanhecer não pede permissão para romper a noite, sua nova realidade também não precisa de esforço forçado para acontecer. Ela já está a caminho, silenciosa, inevitável, pronta para se revelar. Talvez você ainda sinta medo. É natural. O medo é humano. Ele existe para proteger, mas muitas vezes acaba por paralisar. No entanto, agora você pode olhar para ele de outra forma, como sinal de que algo importante está prestes a nascer. O medo indica fronteira, e toda fronteira é passagem. O que parecia obstáculo é na verdade portal. Quando você reconhece isso, o medo deixa de ser barreira e passa a ser convite. E o convite do futuro é sempre o mesmo. Confiar não é ingenuidade. Confiar é sabedoria, é saber que por trás da superfície visível há uma inteligência maior que organiza tudo. É perceber que aquilo que parecia atraso era preparação, que o que parecia perda era redirecionamento, que o que parecia vazio era solo fértil para o novo. O universo não erra, ele responde ao seu estado interior. E cada vez que você respira, pensa, sente ou escolhe, está conversando com ele. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico. Sua atenção colapsa a possibilidade. Sua consciência é a ponte entre o invisível e o visível. Os mestres antigos, cada um à sua maneira, já apontavam para essa verdade.
Jesus dizia que a fé podia mover montanhas. Buda falava sobre o desapego que conduz à libertação. Lao Tse nos ensinava o poder do fluxo natural, do não forçar. Os sábios indígenas viam na natureza a prova viva de que tudo acontece em ciclos, em ritmos perfeitos, sem esforço. Hoje, a ciência moderna, com a física quântica, a neurociência, a epigenética, nos mostra a mesma realidade com outra linguagem. Diferentes vozes, mesma essência. O futuro responde à vibração que você sustenta. E aqui está um mistério revelador. Você não precisa lutar para criar o futuro. Precisa apenas alinhar-se a ele. O esforço não está em forçar resultados, mas em cultivar estados internos. É a calma que abre espaço para a intuição. É a clareza que transforma a ansiedade em direção. É a rendição que dissolve o apego ao controle. É a atenção silenciosa que transforma coincidências em sinais. Tudo começa dentro. E, quando dentro se alinha, fora inevitavelmente responde. Ao longo desta jornada, talvez você tenha se lembrado de sinais que já recebeu. Talvez tenha reconhecido padrões de auto-engano, ou percebido como tenta controlar mais do que confia. Talvez tenha sentido a necessidade de respirar com mais presença, ou de silenciar para ouvir o que já está sendo dito em sua vida. Esses movimentos não são pequenos. São semente e, como toda semente, parecem frágeis no início, mas carregam dentro de si o poder de uma floresta inteira. O vazio que tantas vezes assusta é, na verdade, o espaço onde essas sementes são lançadas. O vazio não é ausência, é preparação. É o útero invisível onde sua nova realidade está sendo gestada. Quando você aceita esse vazio, em vez de temê-lo, ele se transforma em aliado. Ele deixa de ser ameaça e passa a ser promessa, porque o vazio é sempre prelúdio de nascimento. E o nascimento não precisa de força. Assim como o sol não precisa de esforço para nascer, assim como a árvore não precisa de esforço para florescer, o futuro também não precisa de esforço para acontecer. Ele já está acontecendo. O que se pede a você é apenas presença. É estar desperto o suficiente para perceber os sinais, confiar o suficiente para soltar o controle, aberto o suficiente para receber o que já é seu por direito.